Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos no nome de Jesus vitória em todos os níveis. Meu Deus, entra profundo no coração, na alma dessa pessoa e arranca de dentro dela tudo aquilo que estiver ruim, que estiver mal cheiroso, toda raiva que está guardada dentro dela, toda dor dentro dessa alma, e enche de alegria, enche de paz, enche de gozo, enche de amor, enche de vida, Pai. Que a presença de Deus encha os corações, que tudo aquilo que tem trazido aborrecimento para essa pessoa, tudo aquilo que tem amargado a sua alma, amargado o seu espírito, que ela receba um renovo do Senhor. E eu profetizo em nome de Jesus, essa pessoa ainda vai ser muito usada por Deus. O Senhor vai levá-la muito longe. O Senhor fará grandes coisas na vida dela e através da vida dela. Eu oro para que toda essa casa tenha uma experiência sobrenatural com Jesus Cristo. Que todos conheçam Jesus. Me coloco como intercessor agora dessa casa. E eu peço a Deus, faz uma obra tremenda dentro deste lar. Converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E traga essa família para o altar. E como está escrito na tua palavra, Senhor, que toda essa casa venha servir o Senhor. Como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu profetizo que essa casa vai servir ao Senhor. Um grande avivamento está chegando nesse lar. No nome de Jesus eu libero essa palavra profética. Todos vão conhecer a Jesus. Todos vão ter uma experiência com Jesus. Vão ser visitados por Deus de várias maneiras para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Que alegria, que alegria, que alegria poder estar aqui junto contigo hoje e poder compartilhar uma palavra. E a palavra é: não seja seu pior inimigo. Você já ouviu alguém dizer assim: fulano é uma ótima pessoa, mas é ruim para ele mesmo? Eu conheci gente assim, gente com coração gigantesco, mas era ruim para ele mesmo. Eu me lembro que, como eu tenho muitas experiências de aconselhamentos e de pessoas que cruzaram a minha vida, eu lembrei de uma senhora que o marido dela bebia muito. Mas ele era um pai com coração grande, os filhos o amavam, a esposa o amava. Era uma pessoa assim extraordinária, mas ele era ruim para ele mesmo. Ele era ruim para ele. E há muitas pessoas assim, que são boas para os outros, são boas para sua família, mas são ruins para si. E eu quero compartilhar uma palavra com você, e eu vou dizer uma coisa para você: se prepare, porque essa palavra aqui vai falar muito contigo. Se prepare. Em Marcos capítulo 5, do 1 ao 6, diz assim: atravessaram o lago e foram para a região dos Gerazenos. Assim que Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos. Mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava, gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele. Olha que tremenda essa mensagem. Aqui fala do homem gadareno que estava possuído de demônios. Diz que as pessoas da cidade tentavam ajudar ele, mas ele conseguia se livrar deles
Esse homem foi parar entre os túmulos, vivia no cemitério, e os demônios o atormentavam, o tiraram da sua família, o tiraram de um convívio social, e a dor era tão grande que a Bíblia diz que ele se auto-sabotava, ele era o seu pior inimigo, ele se cortava. Você sabe que, por mais que os demônios estivessem agindo na vida desse homem, eles não conseguiram impedir, e isso que era uma legião, mas eles não conseguiram impedir com que o gadareno viesse até Jesus. Já parou para pensar nisso? Olha essa revelação que Deus ele me deu. Por mais que os demônios estavam perturbando, atormentando, agindo na vida desse homem, quando Jesus desembarcou do barco e colocou seus 2 pezinhos na terra, diz então que o homem que estava possesso de demônios veio até Jesus. Os demônios não queriam ter conversa com Jesus, mas eles não puderam impedir o homem de chegar até Jesus. Por pior que seja uma escravidão espiritual, por mais que os demônios estejam atuantes na vida de uma pessoa, eles não podem impedir, eles não têm o poder de impedir a pessoa de vir a Jesus. E a Bíblia diz que esse homem, quando Jesus desembarcou, colocou os pés lá, esse homem, ele correu até Jesus. É por isso que eu quero liberar uma palavra. Não importa o tamanho da opressão espiritual que esteja lutando na tua vida. Se você correr para Jesus, Ele vai resolver o teu problema. Os demônios não podem impedir nem você, nem ninguém da sua casa de chegar a Jesus. A Bíblia diz que havia muitos demônios sobre o gadareno, mas eles não puderam impedir o homem gadareno de chegar a Jesus. Nada vai impedir você de chegar a Jesus. Nada pode impedir. Não existe exército das trevas, nem todos os demônios que existem podem impedir uma pessoa de chegar a Jesus. Isso é tremendo, porque nada é maior do que a presença de Jesus. Nada é maior, nada é mais poderoso do que a presença de Jesus Cristo. Você tem que correr para Jesus, mesmo que o diabo esteja falando na sua cabeça. Eu já contei para vocês aqui nas orações que várias vezes aconteceu de pessoas entrarem na igreja e saírem, porque os demônios falavam para elas dentro da igreja: saia daqui, esse lugar não é para você. Quando eu cuidava da igreja pequena e eu via que as pessoas saíam, no momento do louvor eu ia atrás delas, porque eu sabia. Há pessoas que existe tantos demônios operando na vida delas que não deixam elas parar quieta no culto. Teve uma mulher uma vez que ela estava no culto de cabeça baixa e ela estava numa guerra na mente dela, porque os demônios falavam na cabeça dela que não era para ela escutar as minhas palavras. Olha só, os demônios que estavam agindo na vida dela falavam na cabeça dela: não escuta esse homem, sai daqui, esse lugar não é para você. Não escuta esse homem, para de ouvir esse homem. E quando chegou o momento da oração, ela ficou bem no fundo e eu cheguei próximo dela e impus as mãos sobre a cabeça dela. Aqueles demônios se manifestaram. Aqueles demônios se manifestaram. E quando eu mandei aquilo embora, eu depois perguntei para ela: como você está? E daí ela me contou o ocorrido. Que em todo o tempo que ela estava no culto, os demônios estavam dizendo para ela não me escutar. Não escuta as palavras desse homem. E perturbavam a cabeça dela. Muitas vezes é uma obra do inimigo quando as pessoas não querem te ouvir. Quando as pessoas têm ódio, têm raiva de você. Sabe, eu vou em lugares
onde as pessoas, elas sabem que eu sou um pastor e às vezes eu vejo que há pessoas que ficam, sabe, um pouco desconcertadas comigo, sem eu nunca ter feito nada, porque quem me conhece sabe, eu não forço nada, sabe? Se me pedem para orar, eu oro, se me pedem para falar de Jesus, eu falo, mas eu não sou o tipo de pessoa que fica forçando. Eu acredito numa obra maior, que é a obra de Deus, a obra do Espírito Santo. Inclusive, ele pegou Paulo na estrada de Damasco sozinho, certo? Não tinha um evangelista lá, não tinha um evangelista, não tinha um pastor, não tinha um profeta. Ele pegou Saulo sozinho na estrada de Damasco. Ou seja, um evangelista pode fazer um ótimo trabalho, mas quando Deus quer fazer o trabalho sozinho, ele faz o trabalho sozinho. Então, eu aproveito as oportunidades e eu sinto quando em alguns lugares, sabe, as pessoas, elas sabem quem eu sou e elas ficam um pouco resistentes. Por quê? Porque existe algo espiritual que trabalha na cabeça das pessoas. Mas nada pode impedir você de correr para Jesus. Nada pode impedir. E eu vou dizer uma coisa para você, se você algum dia teve raiva de um pastor, teve raiva de um homem de Deus, de um evangelista, de uma pessoa que Deus apresentou para você, saiba que o inimigo, ele estava tentando impedir você de chegar até essa pessoa. Então, não importa o que os demônios estão dizendo para você, o que você não pode ser, o que você não pode fazer, que você não vai conseguir, que não vai dar certo, que você não é bom o suficiente. É uma batalha que você está enfrentando? Corra para Jesus. Quando esses pensamentos negativos vierem a você, corra para Jesus. Olha como esses demônios estavam fazendo com que esse homem se sabotasse, ele mesmo. Os demônios tentam fazer com que as pessoas se tornem as suas maiores inimigas. O inimigo, ele tenta fazer com que você seja o seu maior inimigo. É por isso que ele leva pessoas para o adultério. É por isso que ele leva pessoas para uma vida de perdição. É por isso que ele leva você a tomar decisões erradas. Por quê? Porque ele quer que você se sabote. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, essa é a obra dele. Mas quando nós corremos para Jesus, os pensamentos negativos acabam. Está aí o porquê dessa guerra, dessa luta, de você se firmar na oração. Do inimigo tentar impedir você de chegar na igreja. Ele quer impedir, ele quer fazer de tudo para que você não chegue na igreja. Aí ele coloca um monte de coisa para que você tenha barreiras, para que você tenha limitações, impedimentos. Olha só, os homens daquela cidade, daquela terra, tentaram acorrentá-lo, mas ele lutou contra eles, tentaram trancá-lo, e ele lutou contra eles e venceu, mas quando ele foi deixado sozinho, ele começou a se cortar, a Bíblia diz. Ele começou a se sabotar, porque é isso que os demônios fazem. Eles fazem com que a pessoa se sabote. Agora, eu quero me aprofundar um pouco nisso. Preste atenção. Eu quero abordar o dano que você causou a si mesmo. Eu quero chegar às coisas que você fez a si mesmo. Não foi o diabo. Foi você que fez a si mesmo. É você que diz para você mesmo, o diabo lançou um pensamento, mas você acreditou nele, que você não pode pegar um carro para dirigir, que você não pode tirar a carteira, porque você não é capaz. O diabo disse para você que você não pode fazer uma faculdade de medicina porque é muito difícil e é só para um grupo privilegiado de pessoas. Não. Você está se sabotando. Há um potencial de Deus que foi colocado aí em você. E o inimigo pode estar, sabe, lançando várias setas a você e pode ter usado várias situações para que você seja o seu maior inimigo. Quando você fica com raiva do que aconteceu com você na vida, a raiva se volta com você. Por quê? Porque o objetivo do diabo é só um: fazer que você viva revoltado, entristecido com tudo e com todos. Há perdas que acontecem na nossa vida. Há situações onde pessoas acabam faltando com respeito com a gente.
Há momentos da nossa vida onde somos humilhados. E tudo isso, sabe, quando você interioriza isso e você permite com que o diabo use essa dor para manter você travado ao passado, você não vive o que Deus tem para a sua vida. Está na hora de você correr para Jesus. Você tirar esses medos que você tem de tudo. Está na hora de você correr para Jesus e acreditar que Ele tem o poder para lhe libertar dessa dor da tua alma, dessas memórias que te escravizam, desses pensamentos perturbadores, para que você viva uma vida livre dessas coisas. Eu vim aqui hoje como um profeta, como um pastor, como um libertador, para dizer para você, corra para Jesus, corra para Ele, corra para Ele. Nada pode impedir você de correr para Ele. Nem todos os demônios desse mundo podem impedir você de correr para Jesus. E quando você chegar a Jesus, se você clamar a Jesus, Ele vai tirar você desse vício. Se você clamar a Jesus, Ele vai tirar você dessa vida de destruição. Se você clamar a Jesus, Ele vai tirar você dessas guerras, dessas lutas, dessas batalhas à sua mente. Corra para Jesus, corra para Jesus, corra para Jesus. Escreve aqui nos comentários. Eu vou correr para Jesus, escreve aí. Eu vou correr para Jesus. Eu vou correr para Jesus. E quando ele correu para Jesus, o milagre aconteceu. Nós precisamos correr para Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, Ele é a vida que você está buscando. Corra para Jesus. Amém? E eu quero lançar um desafio aqui hoje. Qual que é o desafio? Eu gostaria que eu acredito que cada pessoa que está aqui online comigo tem pelo menos 100 contatos no seu celular. Você abriu o seu grupo de WhatsApp, as pessoas que estão aí, eu não sei quantas tem, 50, 100, 500, tem gente aí que tem 1000 contatos no seu WhatsApp. Eu quero pedir para você, essa mensagem é uma mensagem libertadora. Eu vou pedir uma coisa que eu nunca pedi aqui, mas eu sinto que essa mensagem, tem muita gente que precisa correr para Jesus para se libertar. E eu vou lançar esse desafio. Eu vou lançar esse desafio porque eu creio que Deus está me tocando a isso. Deus está me tocando a pedir isso para você. Você vai mandar para todos os contatos que você tem no seu WhatsApp essa mensagem, essa oração de hoje. Você vai mandar para todos. Todos. Então, se tem 100 contatos, aí vai mandar para 100. Se tem para 200, vai mandar para 200. Se você tem 1000, você vai mandar para 1000. Aí você diz assim, puxa, mas é trabalhoso, vou levar 1 hora para fazer isso. Vai valer a pena. Você vai fazer isso. Amém? E quem receber pela primeira vez essa oração e entrar nessa oração vai ser abençoado. Tem gente que está sendo ruim para ela, está se auto-sabotando. E hoje chegou o dia da tua libertação no nome de Jesus Cristo. Amém? Eu creio e vim aqui para liberar essa palavra sobre a tua vida. Glória a Deus. Eu quero declarar o Salmo 91 agora. Eu quero declarar o Salmo 91 e quero fazer um convite para você. Eu vou ter 2 dias de evento, segunda e terça da semana que vem, dentro da Academia Kindle Global. O que é a Academia Kindle? É uma escola online que eu tenho. E essa escola online que eu tenho alunos de várias partes do Brasil, do mundo inteiro, que 2 vezes por semana se reúnem junto comigo para aprenderem a palavra de Deus e aprenderem um nível maior nas coisas espirituais. E semana que vem eu vou ter um seminário de batalha espiritual, onde você vai descobrir o que está levando embora a tua prosperidade, o que está levando embora a tua alegria, o que está levando embora teu casamento, certo? Eu vou mostrar para você as coisas espirituais que estão por trás. Vai ser um grande evento. Se você quiser participar, vai no meu site agora mesmo, www.viniciusiracete.com.br. Aqui na descrição do vídeo também tem os links da Academia Kindle Global. Você é nosso convidado. E o meu segundo anúncio é a respeito do domingo. Domingo nós vamos ter um culto muito especial na igreja. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. E nesse domingo às 9 da manhã, toda pessoa que estiver carregada, pesada, se sentindo, atacada espiritualmente, eu convido você para estar comigo domingo agora. Vai ser incrível e eu vou estar fazendo uma oração especial no final por você. E eu estarei ministrando sobre o poder e a autoridade no reino de Deus. Você não pode perder isso.
tá bom? Você é nosso convidado. Deixa eu declarar o Salmos 91 e se você não adquiriu ainda meu livro Café com Jesus, que é um devocional profético, uma palavra para cada dia, inclusive aqui você escreve a sua própria oração. Aqui você ora comigo, as direções para o teu dia e o versículo bíblico. É tremendo esse devocional. Vai te ajudar, vai ser uma bênção na tua vida. Quem está fazendo esse devocional sabe da bênção que está sendo na vida deles. Vá no meu site e adquira, tá bom? Muito bem, Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles se susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu estou curioso. Quantos de vocês vão aceitar o meu desafio? De mandar para todos os contatos do WhatsApp. Talvez você diga assim, não, é muito trabalhoso, isso não é para mim. Ei, faz algo por alguém hoje. Essa mensagem é uma mensagem libertadora. Eu vou orar agora. E eu sei, há poder na oração. Eu já vi todo tipo de milagre. Eu sou uma pessoa privilegiada por Deus, por estar testemunhando tantas coisas incríveis que o Senhor tem feito e tem realizado através das orações. E eu sei do poder de uma oração. Seja um evangelista hoje de Deus e compartilhe essa oração com todos os contatos que você tem no seu WhatsApp. Amém? Esse é o meu desafio para você. Sei que muitos de vocês vão entender isso como um grande desafio, porque tem muitos contatos. Mas Deus vai te recompensar. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, visita agora a vida dessa pessoa, a sua família, a sua casa. A minha oração a Deus é para que o Senhor liberte essa pessoa agora de toda amarra. Todo aquele que está correndo para Jesus agora. Todo aquele que está chamando, Jesus vem e toca na minha vida. Jesus vem e toca na minha casa. Jesus vem e quebra as muralhas na minha vida. Senhor, que nesse momento a unção de Deus despedace todo o jugo. A unção de Deus quebre todas as barreiras e muralhas que essa pessoa está agora na vida dela enfrentando, que ela seja livre, que ela seja liberta, que o poder de Deus toque ela agora, toque-a com o teu poder, Jesus, toque-a com a tua graça, Jesus, agora. No nome de Jesus eu oro para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo e aonde houver um demônio operando na vida de uma pessoa ou dentro de uma casa, eu vou contra ti. Eu digo, acabou para você, diabo. Pega tudo que você tem mandado contra a vida dessa pessoa e sai, 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 em nome de Jesus. Seja livre agora, que haja cura, haja transformação, a vida de Deus toque você, a vida de Deus toque a tua vida, a vida de Deus toque a tua casa. No nome de Jesus Cristo, eu peço a tua bênção, eu peço o teu favor. Derrama da tua alegria, Pai, dá força para essa pessoa, dá um ânimo novo para ela, Pai, no nome de Jesus. E que venha tempos de crescimento, de prosperidade e de avanço, e que a partir de hoje essa pessoa seja livre de todo o cativeiro espiritual, no nome de Jesus Cristo. Ser livre. Jesus Cristo é a luz. Receba a luz de Jesus Cristo, a luz que transpassa o natural, a luz que transcende. Receba agora da luz de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Paz, prosperidade e vitória em todos os níveis na tua vida. E não esqueça de pegar o link agora e compartilhar para todos os contatos do teu WhatsApp. Que Deus te abençoe. Até mais.
Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos no nome de Jesus Cristo, vitória em todos os níveis. Senhor, nós te pedimos, coloca a tua mão agora, a tua mão de favor, e movimenta as coisas na vida dessa pessoa para o melhor. Eu oro em nome de Jesus, Senhor, para que o Senhor afaste todo relacionamento tóxico, todo relacionamento sugador, e que o Senhor traga para a vida dessa pessoa a paz, a alegria que ela espera, que ela deseja na sua alma, que haja paz na sua casa, paz com seus filhos, paz no seu casamento. Eu oro também para que o Senhor dê estratégias, que o Senhor dê saídas para todo aquele que é empreendedor, para todo aquele, meu Deus, que está buscando crescer, que está procurando avançar. Eu te peço, abre as portas certas na vida dessa pessoa, Pai, e derrama da tua bênção no nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que alegria estar com você nessa noite. Eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração. Tem coisas que a gente não sabe o porquê Deus está fazendo agora, mas lá na frente nós vamos entender. Talvez hoje você não entende o porquê que você teve um desentendimento com essa pessoa e o porquê que Deus tirou ela do seu caminho. Tem coisas que nós só vamos descobrir ao longo da nossa jornada. E uma coisa que eu tenho para mim é que Deus, Ele mostra tudo. Ele não deixa nada oculto. Deus, Ele responde os porquês que nós temos hoje no nosso amanhã. Tem um texto da Palavra de Deus que eu quero compartilhar com você, mas antes eu gostaria de compartilhar um testemunho da Maria. E olha o testemunho que ela escreveu para nós, fruto das orações aqui. A paz do Senhor. Eu vim aqui agradecer e contar o meu testemunho. Há mais de 4 anos eu estava com problema no couro cabeludo. Já estava passando para o ouvido e para as orelhas. Busquei muita ajuda com médicos, usei muitos chás, remédios naturais, mas nada adiantou. No ano passado gastei muito dinheiro com médicos particulares, remédios dermatológicos, e eles diziam que eu tinha psoríase emocional e que não tinha cura. Eu não aceitei isso na minha vida. Através de um compartilhamento, olha a importância do compartilhamento, de uma amiga, eu comecei a orar com um profeta por esse problema. Em menos de 20 dias eu estou curada. Peço a Deus que abençoe sempre o Senhor e sua família por dedicar tanto o seu tempo orando conosco. Já recebi milhares de bênçãos orando com você, de manhã e à noite. Obrigado, Jesus. Deus é fiel, Maria. E assim como Jesus curou você, Ele pode curar qualquer pessoa, porque Ele está vivo. Eu quero liberar uma palavra profética para você que está enfrentando esse tipo de desafio, um desafio na sua saúde ou um desafio na sua alma, na sua saúde emocional. Jesus Cristo é aquele que cura. E se você permanecer em oração, Deus vai operar milagres na tua vida. A nossa fé está em Jesus, no que Ele pode fazer. Eu não posso fazer nada por você, mas Jesus pode. E está liberada a palavra sobre a tua vida. Permaneça em oração que você também verá milagres na sua vida, em nome de Jesus. E eu quero compartilhar esse texto de João capítulo 13, verso 7, que diz assim: você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Tem coisas que Jesus, Ele fala conosco hoje, não fazem sentido, mas amanhã vão fazer. E eu vi isso se repetir muitas vezes na minha vida. Coisas que eu ouvi lá atrás e que hoje fazem sentido. Que na época não fazia sentido nenhum, zero, mas hoje faz. Porque Deus cumpriu tudo aquilo que disse. Quando nós ouvimos coisas de Deus a respeito do nosso futuro, das promessas, do que Deus tem reservado para a nossa vida,
nós temos que guardar no nosso coração. A Bíblia diz que Maria, ela guardava as coisas no coração a respeito de Jesus. E nós também temos que guardar no coração as coisas que Deus tem nos falado a respeito de pessoas, a respeito de lugares. Você tem que entender, há lugares que são temporários para você e há outros que são permanentes. Há pessoas, há relacionamentos que são temporários e tem outros relacionamentos que são permanentes. Quando a gente é jovem, a gente pensa que todo mundo é amigo. A gente pensa que todo mundo é amigo só porque conhece a pessoa. E infelizmente alguns adultos também pensam nisso, não chegaram à maturidade ainda, porque eles pensam que todo mundo é amigo. E, sabe, você vai ver que a maioria não é seu amigo. Pode ser seu conhecido. Você pode ter um nível de relacionamento com essa pessoa até razoável, mas amigo são poucos. Entenda uma coisa, às vezes Deus nos tira de lugares, ciclos, pessoas, sem explicação. Não sabemos o porquê, mas depois Deus mostra o porquê que aquilo aconteceu. Certa feita aconteceu conosco isso e eu vivenciei algo que na época eu não entendi, o porquê que Deus estava permitindo com que aquela pessoa fizesse tanto mal para a gente. Uma pessoa que eu acreditei nela, uma pessoa que eu investi, uma pessoa que eu abri as portas para ela e ela acabou me roubando. E existe na nossa vida muitas situações assim, onde a gente espera ter um relacionamento longevo com aquela pessoa e depois a gente descobre, sabe, que não era tudo aquilo. Daí você se decepciona, chora, se entristece, mas o tempo passou e eu entendi o porquê que Deus tirou. Daí você me pergunta, então você quer dizer que Deus permite algumas situações para tirar pessoas do nosso caminho, para o nosso bem, para nos preservar? Sim. É que nem uma laranja podre. Por que a laranja podre tem que ser tirada do cesto? Porque senão ela vai apodrecer todas as outras. Deus tira uma laranja podre da nossa vida, porque senão vai apodrecer a nossa vida. Pode nos prejudicar no nosso amanhã. Hoje, talvez não esteja prejudicando, mas amanhã vai prejudicar e prejudicar muito. Tem coisas que Deus corta agora, porque os estragos no amanhã vão ser gigantescos. Então entenda, às vezes parece perda, mas é proteção. Pode parecer perda, mas é proteção. É Deus guardando do amanhã. Eu conversei com pais que perderam filhos. Eu conversei com pais que não aceitavam que seus filhos morressem antes deles. Até hoje talvez não aceitem. E é compreensível a dor de uma pessoa, sabe? Se coloque na dor de um pai que perde um filho. Mas eu sempre digo a mesma coisa. Se Deus levou aquela pessoa antes, por mais que haja uma obra do inimigo também, Deus também tem um propósito em relação ao futuro daquela pessoa. Deus vê o que a gente não vê. Então, nós devemos, eu não digo nos conformar, mas acreditar no plano de Deus. É por isso que, quando você ora, toda a sua vida é influenciada por oração. Quando você ora, tudo na sua vida é colocado nas mãos de Deus. E as coisas que acontecem com você, ou é amando de Deus, ou é permissão de Deus. Então, hoje é perda, sabe? Hoje é dor, hoje lhe dá raiva dessa situação que está acontecendo, mas ela pode ser preventiva para o seu futuro. Por isso, o ambiente que você está pode até parecer bonito, mas Deus enxerga o que está por trás. Deus vê o que está por trás. Deus enxerga o que está por trás. Eu não esqueço um sonho que eu tive com meu filho. Eu estava dentro do sonho, mostrando para ele um lugar muito bonito, uma barragem, como se fosse uma pequena represa. E eu disse para ele, meu filho, aqui tem muito peixe, mas aqui também tem muito tubarão. Quando eu acordei daquele sonho, eu entendi as
as aparências, elas enganam. Nem sempre o que você vê é tão belo assim. É por isso que nós precisamos estar, sabe, no movimento de Deus para a nossa vida, compreendendo o que Deus tem para nós naquele tempo. E há pessoas que Deus afasta da nossa vida, há pessoas que Deus coloca na nossa vida, é um entra e sai de gente, são situações que mudam e Deus movimenta as coisas ao seu redor, sabe? Deus movimenta as coisas ao seu redor e você fica pensando, por que está tudo se mexendo ao meu redor? Bem, está tudo se mexendo porque Deus está trabalhando na tua vida. A Bíblia diz que Ele é o oleiro que está trabalhando no barro. Deus está trabalhando em você. Deus está trabalhando na estrutura da tua vida. Deus está trabalhando na tua casa. Há coisas que Deus, Ele não trabalha só em você. Ele está trabalhando na sua família. Ele está trabalhando no futuro dos seus filhos. Ele está trabalhando no futuro dos seus negócios, do seu ministério, dos seus projetos. Por isso, Deus te afasta também de certos lugares e de certas pessoas para te salvar da contaminação que você ainda não vê. Deus tirou Abraão da casa do pai dele para afastá-lo de uma contaminação. Deus retira pessoas de lugares, de relacionamentos, para afastar eles da contaminação. Tem lugares que te contaminam, tem relacionamentos que te contaminam, tem negócios que te contaminam e Deus, Ele tira você daquilo. Eu atendi um empresário que tinha uma sociedade e ele tinha uma sociedade já por muitos anos e ele e esse sócio se davam muito bem, mas de repente o sócio separou da mulher e começou a fazer certas barbáries. E ele veio até mim e disse, olha, Deus está falando comigo isso, e eu estou sentindo que é tempo de mudança, mas nessa mudança eu vou perder muito dinheiro. E eu disse para ele, Deus, Ele faz os movimentos certos. Se Ele está colocando isso no seu coração, Ele vai te abençoar. Bem, ele comprou a outra parte da empresa do sócio dele, o sócio quis vender, o sócio quis seguir o próprio caminho, ambos se separaram, só que ele prosperou. Ele foi abençoado porque ele ouviu algo de Deus e tomou uma posição. Tem coisas que nós ficamos inquietos com coisas que Deus está querendo desapegar de nós e muitas vezes não nos rendemos àquela instrução de Deus. E quando nos rendemos ao que Deus está falando, algo extraordinário acontece. Deus abençoa de uma maneira incomum e sobrenatural. Por isso, se Deus está te mostrando que algo pode te contaminar, se Deus está te mostrando que algo pode levar você, sabe, ao fundo do poço, seja o negócio que for, seja o ganho que for, saia disso. Porque quando Deus ele começa a inquietar o nosso coração de nos movimentar, de fazer algo novo, é porque Ele está vendo algo em nosso futuro. Então, nem sempre as saídas são perdas. Muitas vezes, elas podem ser o início de algo maior, de algo grande que Deus está fazendo na nossa vida. Por isso, creia. Creia que Deus está fazendo algo na tua vida. Creia que Deus está movimentando algo na tua vida. E assim será, no nome de Jesus Cristo. Eu deixo essa palavra ao teu coração, porque sei que essa é uma palavra profética. É uma palavra profética porque Deus colocou no meu coração. É tempo da laranja podre sair do cesto de laranjas. É tempo de você sair de certas coisas. É tempo de você não aceitar mais algumas coisas que você anda aceitando. Depois tudo fará sentido. Confie no processo de Deus. Escreve isso aqui nos comentários. Confie no processo de Deus. Eu não sei para quem que é essa palavra profética, mas se você está vivendo algum tipo de processo na tua vida, onde as coisas estão, sabe, se movimentando muito, acredite, Deus tem um plano. Eu estou acostumado já com essas movimentações e eu posso afirmar para você, Deus tem um plano. Deus tem um plano. Quando Deus chacoalha as coisas, sabe, quando Deus abala as coisas, é porque Ele está pensando em algo maior. Amém? Você sabe que quando uma casa
ela estraga, quando uma casa ela deteriora, você vai ter que arrancar muitas coisas dela e às vezes deixar só a casca, só a estrutura dela para fazer um retrofit, para fazer uma reforma. E assim tem que ser, porque senão essa reforma ela não vai ser um sucesso. E as pessoas vão olhar para isso. Por isso, algumas coisas têm que ficarem só na casca, só a base tem que ficar, para que algo maior seja colocado. Amém? Eu tenho certeza que Deus está falando com alguém, então que se vá os anéis, mas fiquem os dedos. Como diz, tem um ditado popular que fala assim: deixa Deus trabalhar na tua vida, deixa Deus mexer com as coisas na tua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. Eu também quero lhe convidar, domingo agora, nós vamos ter um grande culto, onde eu vou ministrar sobre poder e autoridade, e no final eu estarei orando por toda pessoa que anda sentindo um peso espiritual, ela sente que ela está pesada espiritualmente. Esse domingo eu vou fazer uma oração especial no final do culto, quebrando todo o peso espiritual, toda a opressão, em nome de Jesus. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Também quero lhe convidar, segunda-feira agora, nós vamos ter um evento. E nesse evento de batalha espiritual, Deus vai te mostrar o que espiritualmente está levando a tua prosperidade, está levando a tua alegria, está levando a tua saúde e pode estar levando até teu casamento e outras coisas da tua vida. Eu acredito que esse seminário de batalha espiritual vai ser um meio que Deus vai usar para abrir os teus olhos espirituais. Então eu convido você a participar desse seminário. Ele é exclusivo para quem é aluno da academia. Inclusive, hoje à noite nós vamos ter uma aula poderosa de intercessão. Eu convido você a se juntar a nós, você que não é aluno, hoje, já entra agora, fica nem que seja um mês na academia, você vai ver que benção que é a academia e você vai participar do evento também na segunda-feira, certo? O link está aqui na descrição ou você pode ir direto no meu site, www.vinicius17.com.br. Eu também quero falar para você dos nossos livros, que têm abençoado a vida de muitas pessoas. O livro Sonhos é um livro onde eu ensino para as pessoas da importância de entender o que Deus está falando com elas através das revelações dos sonhos. Tem sonhos que não são de Deus, mas tem sonhos que podem ser sim uma revelação, uma direção de Deus na vida delas. Esse aqui é o livro Unção do Rompedor, da minha esposa, um livro incrível, maravilhoso, que fala da unção que veio sobre Davi e que tirou ele de trás das malhadas e colocou ele no trono de Israel. Unção de rompedor. E esse aqui é o meu devocional, Café com Jesus, uma palavra para cada dia do ano. Esse livro é importante você ter ele, não só para você ter um devocional diário, mas receber direções diárias para a tua vida que vão te abençoar. Inclusive, esse aqui é um livro bom para você dar de presente para alguém, para que a pessoa comece a fazer um devocional. Aqui, o versículo bíblico, as direções para o teu dia, uma oração para você fazer comigo, e aqui embaixo você vai fazer a tua própria oração, você vai escrever ela a punho, amém? Cada dia vai abençoar você muito esse livro, Café com Jesus. Inclusive, tem em algumas livrarias aqui do Brasil, em aeroportos. Esse livro aqui vai ser uma bênção na tua vida, tá bom? E se você quer ser um parceiro do nosso ministério e nos ajudar com a nossa nobre missão de levar a palavra na televisão, eu estou de domingo a domingo em rede nacional, pela TV Bandeirantes, às 5h45 da manhã, e todo sábado às 10 da manhã na Rede TV. E essa nobre missão que eu digo, ela é mantida pelo meu ministério e também mantido pelos meus parceiros. Eu sou grato a Deus por cada parceiro que tem nos ajudado e também por aqueles que são intercessores por essa nobre missão. Que Deus possa abençoar vocês 100 vezes mais no nome de Jesus. Amém? Vamos lá, Salmos 91. Quero pedir para você compartilhar essa oração com 7 pessoas agora. Manda para os teus amigos, parentes, pessoas próximas. Me ajude a compartilhar. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas
e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me que eu ore por você, que eu te abençoe, no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, visita essa pessoa agora com poder, com graça, com favor. Eu oro para que haja vitória em todos os níveis da vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Oramos agora também por todo aquele que está doente, por todo aquele que está com câncer, com alergias no corpo, todo aquele, Senhor, que precisa de um milagre na sua saúde, aquele que está, Senhor, num leito de hospital, ou a pessoa que está orando por alguém que está no leito de hospital, que haja cura agora, do alto da cabeça à planta dos pés. Jesus Cristo dá saúde, ser curado, ser curada. Jesus, toque-o agora. Toque-o, Jesus. Toque-o, Jesus. Toque-o com o teu poder. Toque-o com a tua graça. Agora. Agora, Senhor. E que toda pessoa, Senhor, que está depressiva, triste, angustiada, com medo, que está sendo atacada no seu emocional, que ela seja livre agora. Que toda amarra na tua alma seja cortada em nome de Jesus. E aonde houve ferida, aonde houve machucadura, aonde dói, Senhor, eu oro para que o consolo do Espírito Santo venha sobre essa pessoa e que ela tenha sua alma refrigerada, renovada pela presença de Deus. Toque-os com o teu poder, Jesus, agora. Toque-os com o teu poder, envolva-os com a tua glória, que todo peso espiritual seja removido, que todo cansaço, toda exaustão seja removida, Senhor, e que venha sobre a vida dessa pessoa um tempo de vitória, de milagres, de rompimento, de avanço, no nome de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória para essa pessoa, dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família e que seja quebrado toda a influência do mal na vida dessa pessoa. Eu oro, Senhor, para que as cadeias sejam quebradas agora. Eu oro para que toda pessoa que está numa prisão espiritual de vício, de pecado, toda pessoa que está, Senhor, em um relacionamento errado, que o Senhor possa movimentar as coisas, Pai. Toda pessoa que quer viver o melhor de Deus, que ela agora receba da movimentação de Deus na vida dela. Senhor, eu te peço, perdoa os nossos pecados. Essa pessoa, Pai, que tem feito coisas erradas, que está envolvida em coisas erradas, Senhor, se houver arrependimento, o Senhor irá perdoá-la e tirar todo o jugo que está sobre ela. O jugo vai ser quebrado pela unção. Por isso, arrependa-se agora, você que está aqui nessa oração, e que Deus, o Espírito Santo, está lhe convencendo de pecados, o Espírito Santo está lhe convencendo de erros. Se houver arrependimento, Ele remove todo o peso espiritual da sua vida e que a partir de hoje algo novo nasça na tua vida. E eu profetizo vitória de Deus em meio a esse problema, em meio a esse caos, em meio a essa adversidade na tua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Você recebe essa oração e essa palavra? Então compartilha com 7 pessoas, compartilha nas redes sociais também. Que Deus te abençoe. Amanhã, 6 da manhã, estaremos juntos aqui em oração. Deus te abençoe, paz, prosperidade e vitória em todos os níveis para você. Até mais.